Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar início no PET 4, né? Então a primeira semana aí, então já vai para 4 meses de PET, né? E nessa temática de hoje a gente vai trabalhar Era Vargas, História do Brasil. Nas semanas anteriores a gente estava estudando República Velha, né? Que era um período da história do Brasil. E hoje a gente vai entrar em Era Vargas, né? A Era Vargas é um governo que durou 15 anos, né? Você tem um trechinho aí na página 61, né? Chamado Era Vargas. Depois que você lê o texto, você vai tirar algumas informações importantes aí, ó. Como assim? É um governo que durou 15 anos, né? E esses 15 anos é dividido em 3 partes, né? Essas 3 partes são lá, está até em negrito, o governo provisório. O que é um governo provisório? Algo que é provisório, né? Como assim? É só até arrumar as coisas para depois consolidar um governo titular, né? Vamos dizer assim. Depois ele vai fazer um governo constitucional. Por que constitucional? Porque ele vem de Constituição. O que é a Constituição? Quando ele estava no governo provisório, ele tinha que fazer o quê? Elaborar novas leis, que ia ser modificada a estrutura do país, a estrutura das leis, não é? Então, o governo constitucional é onde que vai ser criado a Constituição. O que é a Constituição? É as leis do país, né? Aquele famoso livrão lá que tem as leis do país. E, por último, depois do Constitucional, o chamado Estado Novo. O que é o Estado Novo? É um Estado novo, não é? Bom, então o que a gente tem que entender disso? A gente tem que entender qual que era o cenário mundial, né? Lembra de eu falar que quando você vai estudar história, você vai procurar entender, você tem que não só ver o que acontece onde você está morando, não é? As questões internas do seu país, você tem que entender a questão interna e a questão externa. E para a gente entender a história, quando eu falar, não é números mais, é justamente para a gente entender esse período. Eles não querem saber de data, eles querem saber o quê? As mudanças e permanências. E para você entender as mudanças e permanências, é analisando a cultura local, não é? Ou a cultura agora mundial está quase que a mesma, está quase um padrão de vida para toda a sociedade mundial, não é assim? E para a gente entender essas coisas, a gente tem que entender o quê? Pegar lá a história, né, e dividir em etapas. Cidade antiga, que modo de produção, que modo de vida havia aquela população? Escravagismo, Idade Média, feudalismo, né? Depois do feudalismo veio o quê? Capitalismo. E agora, quando a gente estamos aqui na idade contemporânea, que é o período que a gente vive hoje, a gente vive o capitalismo e o socialismo, não é? Então a gente vai ver que tudo na história vai estar representado o quê? A luta entre esses dois modos de vida, o capitalismo querendo ser só ele e o socialismo querendo o quê? Querendo substituir o capitalismo. O que é o socialismo? É uma crítica aos problemas do socialismo, não é? Então a gente vai ver essa briga entre direita e esquerda. Esquerda com aquele ideal social, socialista, e o capitalismo, aquele ideal capital, a direita do capital, ou sistema capitalista, não é? Então a gente vai ver dessa forma o que acontece, porque o que vai ditar o modo de vida das pessoas é o que? A economia, não é? Essa pessoa vai entender a vida cotidiana dela através da economia. Se é uma pessoa mais pobre, a questão cultural dela é outra, não é? Porque ele vai passar necessidades, então ele tem que trabalhar o dia todo, né? Então modifica toda a vida de uma pessoa, é a questão econômica, né? Que vai ditar a cultura dela, a forma cultural que ela vive, né? O padrão de vida que ela está vivendo. Você fazendo a leitura da Era Vargas aí, ó, nesse texto, tem muita coisa que você já vai poder tirar aqui, ó, e jogar nas respostas. Então, para não estender o vídeo demais, eu já retirei, então já vou comentar as questões aí, ó. Questão número 1.
Relacione a crise de 29 nos Estados Unidos e no mundo com a economia brasileira, a queda da exportação de café e a crise chamada Primeira República. Então ele está pedindo você relacionar a crise de 29. O que eu acabei de dizer? Para a gente entender as questões internas de um país, problemas sociais de um país, a gente tem que entender a questão interna, porém a gente tem que relacionar ela com as questões internas, né? Porque eu não falei para vocês, tipo, vamos personificar os países, transformar os países em pessoas e também em grandes mercados. Então a gente tem que entender o mundo como um grande mercado. E os Estados Unidos é a liderança do país, liderança do sistema capitalista. Então, se acontece uma crise nos Estados Unidos, provavelmente vai acontecer o quê? Crise nos demais países. Porque você pensa o seguinte, os Estados Unidos ele é um mercado grande, o Brasil também é um mercado. Porém, o mercado ele não vive só de vender, ele vive de quê? Comprar para vender, não é? Então, ele comprava do Brasil alguns produtos. Se ele está em crise, se ele está começando a perder dinheiro, o que ele vai pensar? Tem coisas que são supérfluas, tem coisas que eu não preciso comprar no momento porque eu estou passando uma necessidade financeira. Então, no caso do Brasil, o que o Brasil vendia? Café. E o que os Estados Unidos pensavam? Gente, eu preciso fazer um corte de gastos. Será que café é tão importante assim para mim? Será que eu não posso deixar de comprar café e na hora que eu estiver bem de situação e eu começar a comprar café na hora que eu estiver finalizar a minha crise? Então foi esse pensamento. Então se ele para de comprar café do Brasil, o Brasil para de vender. Então o Brasil para de arrecadar com a venda de café. E o Brasil é o seguinte, vamos pensar num sacolão. Aí você fala, olha, o dono do sacolão é o Brasil. E você está aqui, não vou comer verdura esse mês não, porque eu estou em crise, estou com necessidade, vou comer só arroz, né? Arroz e carne. Então a pessoa que vendeu verdura, o verdureiro, ele vai conseguir vender os produtos? Não, se ele não vender o produto, o que vai acontecer com o caixa dele? Vai baixar, não é? E verdura não é algo perecível que perde. Se ele perder os produtos, o que ele vai fazer? Ele vai falir. Se ele falir, o que vai acontecer com o dono da verdura, com o verdureiro e a família dele? Vai passar necessidade financeira, não é? Não vai ter dinheiro entrando, então vai perder e acaba que ele vai falir. Então é isso que acontece. Já que os Estados Unidos é um grande mercado que vende de tudo, o Brasil é só um sacolão, não é? Então esse que é o problema. Então vamos lá. Então o que é a questão número 1? Para relacionar a crise econômica dos Estados Unidos atingiu em cheio quem? O Brasil. Neste momento, o país exportava, o Brasil exportava praticamente apenas um produto, o café. Se ele não estava conseguindo vender café para os Estados Unidos, ele já vai perder vendas. Aí o que ocorre? Os Estados Unidos parou de comprar café, né? E parou de comprar outras coisas. Vai afetar a Europa também? Vai, porque ela faz relação comercial com a Europa. Então a Europa também vai pensar a mesma coisa. Quais são as coisas que eu posso deixar por enquanto, deixar de comprar por enquanto? Café. Então vai ser várias pessoas que vão deixar de consumir o café, né? Deixando isso, o principal produto do Brasil era o café, a coisa que o Brasil, a economia fortalecia através do café. Então o Brasil vai ter uma perca considerável. Por isso eu coloquei o produto café. Como não era um produto de primeira necessidade, vários importadores diminuíram as compras. Então pensa, se lá na questão do exemplo da verdura eu parei de comprar, aí o outro pensa, também vou parar de comprar. Então imagina um bairro inteiro parando de comprar aquele produto. Então o que vai acontecer? A economia vai entrar em crise e o Brasil vai sofrer uma crise muito forte, que ele não vai poder investir em praticamente nada. E para sanar essa crise, o que os governos começam a fazer nesses períodos? Aumentar os impostos. Quando ele aumenta os impostos, o que acontece com os trabalhadores? Vai passar mais necessidade ainda, não é? Porque
Porque a economia do país, para você fortalecer ela, você tem que cobrar impostos. Por isso que eles cobram impostos em tudo que eles produzem, né? Para estar arrecadando dinheiro para passar a investir no país. Porém, a gente sabe que ainda existe problema de corrupção, então a pessoa vai roubando, então acaba que a gente não tem uma boa qualidade de vida por conta disso. Por conta de quê? Por conta da corrupção e por, de vez em quando, né, acontece com os países que eles entram em crise. Então, diminui as exportações do país. Se diminui as exportações, a importação também cai, né? Bom, então, essa é a questão número 1. Questão número 2. Conforme estudado no PET anterior, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela vitória da Revolução Russa, de caráter socialista, além do surgimento dos movimentos de ultradireita, nazifascismo na Europa, notadamente na Itália e Alemanha. Associado à crise econômica de 29, esse período é marcado pela crise das democracias liberais. Tais movimentos têm repercussão também no Brasil, a partir do surgimento de movimentos como a ANL e o movimento integralista, o AIB. A partir do diálogo com seus colegas e professores e pesquisando um livro didático e outros materiais, preenche o quadro abaixo. Então ele vai trazer um quadrinho, né? E ele vai mostrar aquilo que eu acabei de dizer, que é aquela relação de esquerda e direita, não é? Estamos na idade contemporânea e temos agora não só um modo de vida, que é o modo de produção, que vai ditar a economia, não é? Esse modo de produção, esse modo de vida também vai conduzir, ele vai moldar como as pessoas vão viver culturalmente, não é assim? Então, vai ter duas aí, a questão da direita e a questão da esquerda. É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje? É a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Um é rival do outro, né? Se não é rival do outro, praticamente eles têm diferenças enormes, né? Então, primeiro aí temos aí a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que ela é socialista. Então, direita ou esquerda que é socialista? Direita, a esquerda, né? Então, esse aqui é um de esquerda. Olha, o que a esquerda com ideia socialista quer? Simples. Instaurar o regime socialista. Em outras palavras, transformar o Brasil em um país socialista. Olha, vamos viver num modo de produção, um modo de vida socialista, né? E quem que vai ser o líder lá? Luiz Carlos Prestes. Bom, se aqui tem o socialista, também vai ter aquele que vai questionar isso aí, né? Que vai ficar com raiva, vai ser o rival. Então, quem vai ser o rival da Aliança Nacional Libertadora? O AIB, né? O que é o AIB? Aliança Integralista do Brasil, né? Integralistas é o quê? Fascista. Ué, mas fascista não é lá na Itália? Sim, até hoje eles falam aqui no Brasil, fulano é fascista ou fulano é socialista, não é? Até hoje, só para você entender que a gente estamos ainda na idade contemporânea. Então, nessa integralista aqui, a gente percebe que data que é isso, mais ou menos? Ó, 1930. Então, o surgimento daqueles modelos fascismo e nazismo, franquismo e salazarismo, esses regimes totalitários vão surgir diante do quê? Da crise de 29. Né? Então, no Brasil, vai ter um fascismo nos moldes do fascismo italiano e do nazismo alemão? Sim. Então, a gente vai ver os integralistas, não com toda aquela força que ocorreu tanto na Itália quanto na Alemanha, mas vai ter bem próximo. Então, esses fascistas querem o quê? A mesma coisa que pensaram os esquerdistas. Olha, eu quero implantar o socialismo aqui, então esse aqui vai pensar o quê? Não quero socialismo, eu quero implantar o fascismo, né? São os regimes totalitários aí. E quem que vai ser a liderança da ação integralista? Tá lá, Plínio Salgado. Ah, professor, eu posso colocar do jeito que você colocou aí? Pode. Por isso ele colocou lá, principais propostas. Ele colocou um quadrinho pequeno,
Porque tem diversas características, né? Ou propostas desses dois grupos aí. Aí eu fui e coloquei isso aqui abaixo, né? Você pode colocar nesse quadro do meio de propostas, se você quiser colocar isso aqui, você pode. Eu coloquei só algumas que as mais comentam aí, ó. O que o socialismo? Qual que é a proposta? Economia planificada. Todo mundo, a economia não tem um gráfico, quando você estuda matemática, não tem um gráfico, não tem só, assim não é? Ou seja, tem gente que ganha mais, tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais. A economia planificada, todo mundo recebe a economia achatada, né? Quase com o mesmo valor, se não for no mesmo valor. Já lá no fascismo, propriedade privada. O que é propriedade privada? Se você compra um carro, o carro é seu. Se você tem uma casa, a casa é sua, não é? A empresa é empresa de determinado empresário, não é? Que é os bens de produção, e assim vai. Socialismo, fim das classes sociais. Não ia ter essa coisa, fulano é patrão, fulano é proletário. O que é proletário? Trabalhador. Propriedade estatal dos meios de produção. O modo de vida, o modo de produção é o quê? É as indústrias. Então as indústrias iam ser de quem? Do governo. Então o governo que era dono de tudo, ia ter indústria privada, ia ser as indústrias do governo. Ia ter empresário dono? Não, por quê? Fim das classes sociais. Então ia ter um governante e ele ia ser dono de todas as empresas que tivesse no país. Lá no fascismo não tem isso, cada um é propriedade privada. Lá a empresa de determinada pessoa e pronto, acabou. Por isso que lá tem classe social, lá tem empresário, tem trabalhador. Reforma agrária. Como, por exemplo, aqui no Brasil, tem várias terras para todo mundo e para outras pessoas não tem. Então o que o socialismo pensava? Não, todo mundo precisa ter um teto para morar, todo mundo precisa de um teto. Então reforma agrária é o quê? Distribuir as terras no Brasil de forma mais igualitária. Não que uns tinha extensos território e o outro não ter nenhuma casa para morar. Então o socialismo achava isso incoerente. Já o fascismo, o que ele pensava? Não, se a família dele já tinha isso, ele tem isso é dele, porque a propriedade é privada. Então o que vai acontecer? Esse fascismo, ele surgiu para quê? Para combater o socialismo. Se ele quer combater o socialismo, ele quer propriedade privada, ele quer que exista empresários, patrão, empregado. Então isso aqui é financiado por quem? Pelos burgueses, né? O que ele pensava? Se a gente deixar o socialismo acontecer aqui, os grandes empresários pensavam o quê? Então eu vou perder minha empresa para o Estado e eu vou ser igual ao trabalhador. Eu não quero ser igual ao trabalhador, eu quero ser muito melhor que ele. Eu sou muito superior a ele. Eu não quero me igualar a gente pobre, a trabalhador. Eu quero ter os meus privilégios de classe. Já o socialismo, que não tem dessa não, que a economia é planificada. Se o professor ganha R$1.000 por mês, o médico tem que ganhar R$1.000, o coletor de lixo tem que ganhar R$1.000, o jardineiro tem que ganhar R$1.000, então era mais ou menos nessa base. A gente não precisa ganhar mais do que o outro, a gente tem que ganhar de forma igual, porque isso ia acabar com várias injustiças sociais, é assim que eles pensaram. Então, se você quiser colocar essas como propostas, se você que é meu aluno colocar só isso aqui e esse aqui, para mim está ótimo. Bom, questão número 3. Com o autogolpe, Getúlio estabelece o Estado Novo. Esse regime é marcado pela forma autoritária, pela centralização do poder e, ao mesmo tempo, é marcada pela modernização econômica e pela concessão de direitos. Diante disso, responde às questões abaixo. Por que podemos dizer que o Estado Novo foi um período marcado pelo autoritarismo? No enunciado já tem lá, ó. Pela forma autoritária e pela centralização do poder, e pela centralização do poder já são características desse autoritarismo. A ponte característica do regime que justifica essa afirmativa, mas também você pode fazer o seguinte, você pode voltar lá no texto, que ele tem lá no último parágrafo, ele traz essa resposta aqui, ó, do Estado Novo, né? Mas lá no finalzinho, lá, depois de Constituição de 37, são
olha lá. As principais características da Constituição de 37. O que é a Constituição de 37? Constituição é as leis. Então chegou em 37, ele foi colocar o Estado Novo para funcionar, ele vai determinar algumas leis, ele vai modificar algumas leis. Então, essas características que ele está pedindo ali do regime, está aqui, ó. Enfraquecimento do federalismo e fortalecimento do poder executivo. Como assim? Aqui no Brasil a gente não tem poder federal, né? Que tem como se fossem federações, né? Minas Gerais, ela obedece à lei federal, mas ela tem uma autonomia em Minas. São Paulo também, Tocantins, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, né? Porque tem os governadores, né? A gente viu até pouco tempo aí o governo federal Jair Bolsonaro tendo um embate, né? Como se fosse uma rivalidade com governos estaduais, como Dória e outros lá do Rio de Janeiro, né? Então, quando ele começa a ter esses problemas, então o que Vargas pensa? Não tem que ter isso, não. Eu que tenho que mandar em tudo, não tem esse negócio, o governador de Minas Gerais tem uma certa autonomia política. Não, quem que manda aqui sou eu. Aqui a gente vai fazer como se fosse um fascismo. Tem que ter um líder máximo, tem como se fosse um rei absolutista que acontecia aonde? Lá na Europa. Então ele quer o fortalecimento do executivo. Que executivo é esse? Não o governador, mas o presidente. No caso aí, Getúlio Vargas. Fechamento do parlamento. O que é o parlamento? O parlamento é aqueles deputados, senadores, né? Então essa população aqui é o legislativo. O país não é dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então o que o presidente pensava? Eu faço parte do executivo, eu que executo as leis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse parlamento e eu que sou o presidente, eu que vou criar as próprias leis. Então, quando você escutou que o Jair Bolsonaro falou que tinha que fechar o parlamento, é dessa forma que eles não vão mais criar leis. Quem vai criar leis vai ser só eu. Onde acontecer isso? Lá naquelas monarquias absolutas, aonde? Na Europa, né? E no fascismo italiano e no nazismo alemão, que era o caso lá do Hitler. Outra coisa, suspensão das liberdades civis. O que é civis? É a população. Ele vai ter total liberdade? Não. Liberdade para falar mal de mim não vai ter, não. Então eu vou ter que arrancar várias liberdades dele. Para quê? Ele viver de acordo com a forma que eu quiser, como se fosse um súdito e eu o rei. Ele tem que obedecer o que eu dizer, o que eu ordenar. Extinção dos partidos políticos. Por mais que a gente fale mal de partidos políticos, o que acontece? Tem que existir vários, não tem? Seja em país socialista, seja em país capitalista. Por quê? Porque é ali que você vai poder escolher que tipo de vida você vai querer viver, né? Porque os partidos políticos são dirigidos por ideologias, né? Então a primeira coisa que ele vai fazer, não, aqui não vai ter eleição, não. Aqui você pode votar só em mim, né? Aqui não existe esse trem de partido político, ninguém vai ter que escolher, porque o cidadão não vai ter liberdade para escolher o seu representante. Quem vai ser representante é eu e pronto, acabou. Então não tem essa liberdade civil aí, não. E censura dos meios de comunicação. A gente vê hoje várias mídias, às vezes, criticando e às vezes elogiando quem? O presidente atual. Então, o que esse Estado Novo vai pedir? Opa, aqui é censura. Se acontecer coisas ruins no meu governo, você não pode falar, mas você vai falar coisas boas. Eu vou criar até como se fosse criar o DIP, né? Que é o Departamento de Imprensa, que ela vai ficar por conta só de falar coisas boas, porque a população vai chegar, vai ver na TV lá, não, mas só fala coisa boa desse governo, então esse governo é bom. Na verdade, por quê? Porque eles não podem falar coisas ruins. E a TV, o que ela faz? Ela influencia o pensamento do indivíduo, influencia, porque se ela for falando, a população acaba que acredita, não é?
Bom, que eles falam, se passou no jornal é verdade. Não é assim que funciona? Então, e esse jornal, pensa, se você é um presidente, você tem um jornal, você vai aceitar o jornal falar mal de você? Não, que você vai falar assim, não, só quero que fala bem de mim. Quando a população começa a ver o jornal, fala, nossa, tá vendo? O governo está melhorando o nosso país. Questão letra D. Podemos afirmar que no período Vargas houve uma modernização da economia brasileira? Cite exemplos que podem ilustrar seus argumentos. Na verdade, você poderia falar que é sim, eu já coloquei, neste governo foram criados. Você pode colocar que ele foi instaurado a indústria de base, né? E citar as duas, como a CSN, que é a Companhia de Siderurgia Nacional, e Companhia do Vale do Rio Doce. O que essas companhias, a indústria de base? Antes o Brasil era o quê? Agroexportador, não é? O que é agroexportador? Até coloquei aqui. Ele é agricultura, então ele planta e vende, não é? Planta, colhe e vende. Agora ele está instaurando o quê? Uma indústria aqui. Eu posso falar que isso é uma revolução industrial brasileira? Pode, né? Ele está instaurando a indústria de base, transformar os produtos, não só plantar e colher como acontecia num país agricultor, né? Porém, a gente tem que entender quando ele fala, podemos afirmar que no período Vargas houve uma modernização da economia, é da economia geral. Às vezes, se você não for meu aluno, às vezes você não precisa colocar essa parte, mas se colocar, você pode dialogar com o seu professor, né? Porque eu vejo dessa forma, tá lá. Por que modernizou? Criou-se um Ministério da Indústria, do Trabalho e do Comércio. Então, quando a gente fala ministério, o que é o ministério? Ele vai planejar, né? Ele vai planejar de como que vai ser feitas as coisas, como que vai ser as indústrias, o trabalho e o comércio. Então, isso também ajuda a modernizar a economia, não é? Porque a indústria não move a economia, o trabalho não move a economia, o comércio não move a economia. Então, ao meu ver, isso aí também faz parte do quê? Do processo de modernização da economia. Outra coisa, ministério. Professor, educação? Sim, mas quando você vai para a escola, é para quê? Para te formar como cidadão. Cidadão que vai trabalhar. Então, ele vai te ensinar para montar a mão de obra ou as profissões. E se você tem uma saúde pública, também. Por quê? Porque saúde pública, o trabalhador saudável, ele vai trabalhar melhor, né? Sem contar que tem a compra e venda de remédios, né? Vai colocar a gente para trabalhar no setor da saúde, então tem várias outras. Então, tudo que está dentro da sociedade interna faz parte da economia, não é? Porque a cultura, ela é dirigida por quem? Do seu país? Pela sua economia, não é? Um modo de vida capitalista, ele vai ser de uma linhagem. Se ele é de socialista, ele é de outra linhagem. Então elas vão determinar a cultura do país, de que forma eles vão viver. Outra coisa, criação da CLT. O que é CLT? Consolidação das leis trabalhistas, né? Dentre essas leis trabalhistas, uma das coisas que eles vão ter o quê? Você vai ter um salário, né? Se você tem um salário, você pode, você tem um poder de compra, você vai ter a carteira assinada, né? Através da carteira assinada também você vai pagar imposto, né? Porque carteira assinada você paga imposto, mas quando você é mandado embora, às vezes você recebe, né? Tem a questão de você trabalhar menos tempo. Vocês lembram lá na Inglaterra, Revolução Industrial, eles diminuíram o tempo de trabalho da população para quê? A população ter tempo de ir aos mercados. Então isso também é um projeto de modernização da economia. E a criação das indústrias lá que eu te falei. Agora no Brasil não vai ser somente um agricultor, ele vai ter indústria de base, tem duas indústrias ali, ó. Então a famosa, a gente pode se dizer que é uma revolução industrial brasileira? Você pode dizer que é uma revolução industrial brasileira. Então isso tudo vai contribuir para quê? Para modernizar
a economia do país, né? Aí tem coisas que é planejamento na indústria, trabalho e comércio, planejamento para a sua educação e a saúde pública, a criação de leis para você também pagar imposto e contribuir, que aí você vai receber aposentadoria, férias, tem tudo isso, né? Questão de letra C. Quais as principais inovações na legislação trabalhista trazida por Vargas? A legislação trabalhista também tem parte ali dentro do corpo do texto lá, da era Vargas. Eu coloquei lá, criação da justiça do trabalho, não é? Se a pessoa estava te explorando, você poderia ir aonde? Na justiça reivindicar, contrata um advogado e vai lá lutar pelos seus direitos. E outra coisa, aonde que ele vai, essa criação de justiça do trabalho, onde que eles vão olhar essas leis? Os direitos trabalhistas na famosa CLT, ó, criação da CLT, leis trabalhistas. Então, isso vai contribuir para quê? Para a inovação da legislação trabalhista trazida por Vargas. Dentro dessa CLT vai trazer várias coisas que agora vão fazer parte da lei. Vai ser lei, como salário, você vai ter uma carteira de trabalho, trabalhar 8 horas por dia, ter a previdência, que é a aposentadoria, que agora eles estão querendo acabar de novo, você vai ter o descanso semanal remunerado, né? Antigamente, se você não trabalhasse no sábado e domingo, você não recebia. Hoje, você recebe, já está embutido no seu salário. E aonde que a gente vê isso? Nas leis trabalhistas. Às vezes você pensa que não está recebendo, mas você está recebendo. Quando alguém entra de férias, ela não recebe as férias, isso é contribuição de quem? Da CLT, né? Então, tudo isso aqui vai fazer parte desse período da Era Vargas. Percebe que a Era Vargas, apesar de ser do Brasil, ela só é dessa forma, a configuração, ela depende de quem? Das coisas que acontecem fora do Brasil, né? A gente não tem que entender o Brasil só internamente, tem que entender internamente o que ao mesmo tempo está acontecendo fora do país. Aí você consegue, né, entender o motivo pelo qual o país está daquela forma. Bom, pessoal, assim a gente encerra aí a primeira semana do PET 4. Depois, se puder lá, dar uma curtida aí no vídeo, né? Se quiser compartilhar com outros colegas de outras escolas, vocês podem, se for do 9º ano, claro. Por quê? Porque em toda Minas Gerais, vocês usam o mesmo PET, né? Do 9º ano, PET 4. Então, a gente encerra aqui e até a próxima semana a gente fala sobre a segunda semana, beleza? Até mais!